Se você curte off-road de verdade, raiz, daqueles que nasceram na marra e ajudaram a construir a história automotiva do Brasil, esse vídeo é para você. Vamos voltar comigo lá pro fim da década de 50, quando o Brasil começava a dar seus primeiros passos na industrialização automotiva. Nomes como Romeo Zeta, DKV, Volkswagen, Chevrolet e Ford marcaram essa era, mas tem uma peça fundamental nessa história que muita gente esquece, a Toyota. Assim como outras marcas da época, a Toyota começou a vir de forma tímida por aqui, trazendo veículos desmontados, montados localmente, até que poucos anos depois assumiu de vez a operação e começou a fabricar aqui no Brasil. E foi aí que nasceu um dos maiores ícones do off-road nacional, o Bandeirante. Mas calma, essa história não é uma história de um carro, é a história de resistência, de trabalho pesado, de um Brasil raiz. Um Jeep que encarou fazenda, obra, lama, trilha e tudo que você imaginar, e saiu com fama de indestrutível. Esse vídeo faz parte do nosso no especial, Mês Off-Road, sendo o terceiro episódio dessa minissérie, onde a gente mergulha fundo nas máquinas que marcaram gerações fora do asfalto. Se você acompanha os episódios anteriores, já sabe, aqui é conteúdo de verdade, sem enrolação. Então já faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa seu like porque isso aqui ajuda demais a fortalecer o projeto, e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa série. Agora sim, bora contar essa história do jeito que ela merece. Agora que a gente abriu essa história, é hora de entender o cenário que tornou isso tudo possível. Para falar do nascimento do Bandeirante no Brasil, a gente precisa voltar mais um pouco à chave, a criação do GEA. Agora que a gente já entende o cenário da indústria brasileira, é hora de dar um passo para trás e olhar para a origem de tudo isso lá fora. Antes de existir no Brasil, o Land Cruiser já nascia com uma missão muito clara. No início da década de 50, a Toyota desenvolveu um utilitário robusto, inspirado em veículos militares, pensado para enfrentar terrenos extremos e condições severas. O primeiro protótipo, conhecido como BJ, ganhou a fama ao subir Monte Fuji, algo que nenhum veículo até então tinha feito. Aquilo ali não era só um teste, era uma declaração. Pouco tempo depois, esse projeto evoluiu e passou a se chamar oficialmente Land Cruiser. O nome não foi dado por acaso, era uma resposta direta ao conhecido Land Rover, mostrando a Toyota que também estava entrando nesse jogo de utilitários 4x4, capaz de cruzar qualquer terreno. Através das importações feitas pela sociedade comercial Arga Grau Ltda, que trouxe unidades do Land Cruiser FJ25 junto com chassis de veículos comerciais. Mas quando a Toyota se estabelece oficialmente no Brasil em 1958, ela percebe rapidamente uma coisa: o país tinha realidade completamente diferente, estradas precárias, regiões isoladas, necessidade de um veículo bruto, confiável e simples de manter. E mais do que isso, era preciso criar uma identidade própria. Foi aí que veio uma decisão importante: o Land Cruiser produzido no Brasil ganharia um novo nome, Bandeirante. Esse nome carrega um peso histórico enorme. Os bandeirantes foram exploradores que desbravaram o interior do Brasil, enfrentando terrenos difíceis, regiões desconhecidas e condições extremamente adversas. Exatamente esse o espírito que aquele veículo representava. Não era só uma mudança de nome por marketing, era uma adaptação cultural. O carro deixava de ser apenas um utilitário japonês e passava a ser um símbolo brasileiro de resistência, trabalho e exploração. Assim, o Land Cruiser brasileiro deixava de ser apenas uma adaptação e começava a se tornar um ícone próprio. E é interessante perceber como a Toyota começou sua história no Brasil, indo direto ao ponto: trabalho. Nada de carro de passeio, nada de luxo, o foco desde o início era um veículo comercial, feito para aguentar serviço pesado, e isso fica muito claro até mesmo no próprio manual do carro. A proposta era direta: o Bandeirante não foi feito para impressionar, foi feito para durar, trabalhar, para dar lucro, para quem dependia dele no dia a dia. Isso se refletia absolutamente em tudo no carro. As dimensões já mostravam essa proposta. Era cerca de 3,83 metros de comprimento com 2,28 de entre-eixos, com aproximadamente 1.450 kg. Não era um carro grande para os padrões atuais, mas era exatamente funcional. A cabine seguia a mesma lógica, simples ao extremo, quase rústica mesmo. Nada de conforto exagerado, ali o foco era utilidade. Cabiam 6 pessoas em 2 bancos inteiros, no melhor estilo pau para toda obra. Mas talvez o ponto mais interessante da história esteja debaixo do capô. No início, ainda na fase de montagem do CKD, o Bandeirante utilizava o motor Toyota 4.0 6 cilindros a gasolina, só que poucos anos depois veio uma mudança que marcaria profundamente a identidade do carro: a adoção dos motores diesel da Mercedes-Benz. Primeiro, o AM324, com cerca de 78 cavalos, que pode não parecer muito hoje, mas entregava exatamente o que o Bandeirante precisava:
torque, robustez e confiabilidade absurda. Foi aí que nasceu uma das maiores lendas do carro. Esses motores ganharam fama de indestrutíveis. Não era raro histórias de bandeirantes rodando centenas de milhares de quilômetros sem abrir o motor, e alguns chegando perto ou até passando da marca de 1 milhão de quilômetros. Em 1989, o Bandeirantes passava pela sua primeira reestilização. Nada de exagero, afinal, nunca foi essa proposta, mas o suficiente para modernizar o visual com novos faróis e grade, e junto disso, um motor Mercedes OM 364, entregando cerca de 90 cavalos. Entretanto, nos anos 90, o Bandeirantes continuou evoluindo dentro da sua proposta. Em 1993, ganhou câmbio de 5 marchas e um tanque maior, agora com 63 litros, com mais autonomia para quem realmente precisava rodar longas distâncias. Então, em 1994, acontece uma das mudanças mais polêmicas da história do modelo. Sai o tradicional motor Mercedes e entra o Toyota 14B, mais potente, mais moderno, mas que para muitos não carregava o mesmo espírito bruto e indestrutível dos antigos. Talvez seja esse o ponto mais interessante de toda a trajetória. O Bandeirante mudou ao longo dos anos, se evoluiu, se adaptou, mas nunca deixou de ser aquilo que nasceu para ser. Foi feito para trabalho duro, para durar e para encarar qualquer desafio. E mesmo em seus últimos anos, o Bandeirantes ainda demonstrava que não estava disposto a parar no tempo. Em 1996, chegaram freios a disco no eixo dianteiro, uma evolução importante, principalmente para um carro que muitas vezes rodava carregado, em estradas de terra seca e uso severo. Era mais segurança para um veículo que sempre foi exigido no limite. Já em 1999, o Bandeirantes ganhava uma configuração que muita gente já esperava. A picape cabine dupla, agora com 4 portas. Isso ampliava ainda mais o uso do carro, que deixava de ser só ferramenta de trabalho e passava a atender também famílias, equipes e usos mistos. Algo que hoje é comum, mas naquela época ainda era novidade esse tipo de veículo. Mas aí chegava o inevitável. No dia 28 de novembro de 2001, a produção do Toyota Bandeirante chegava ao fim. E talvez seja isso o mais impressionante. O mundo mudou, os carros mudaram, mas ele permaneceu fiel ao que sempre foi. Só que a história dele não acabou aí, porque existe uma curiosidade, e talvez uma das mais incríveis que pouca gente fora do Nordeste conhece. Enquanto no resto do Brasil o Bandeirante começava a desaparecer, aqui no Agreste Pernambucano ele simplesmente evoluiu de um jeito totalmente inesperado. Surgem as chamadas limousines do Agreste, sim, limousine, mas não do jeito que você está imaginando. São bandeirantes alongadas artesanalmente, com chassi aumentado, ganhando mais portas, mais bancos e um bagageiro gigante no teto. Tudo feito em oficinas locais, muitas vezes de forma totalmente artesanal. Um dos polos onde essas transformações acontecem é em Brejo da Madre de Deus, onde essa cultura automotiva ganhou força e identidade própria. Esses carros conhecidos como Toyotão conseguem levar cerca de 12 passageiros, além da carga, e viraram uma solução real de transporte em regiões onde o acesso é sempre mais difícil. O mais interessante é que isso não é de luxo, isso é uma necessidade. E o mais interessante é que isso não nasceu de luxo, mas sim de necessidade. Uma adaptação feita pelo próprio povo que transformou um utilitário já existente em algo ainda mais funcional, criando um veículo único no mundo. Ou seja, enquanto o mundo viu o Bandeirante como um projeto antigo chegando ao fim, aqui ele ganhava uma nova vida. E o carro que nasceu no Japão se tornou brasileiro e depois nordestino e raiz. E talvez não exista uma forma melhor de resumir essa história do que essa. O Bandeirante não acabou, ele só mudou o caminho. E no fim de tudo, talvez a maior curiosidade dessa história seja também a melhor forma de encerrar. Enquanto o Bandeirante saiu de linha aqui no Brasil em 2001, o Land Cruiser continuou vivo lá fora, mas seguindo um caminho completamente diferente. Com o passar dos anos, aquele Jeep bruto, simples e feito para encarar qualquer terreno foi evoluindo, até se transformar num SUV de luxo. Hoje, em muitos mercados, ele é vendido 0 km, com o interior refinado, cheio de tecnologia, conforto extremo e tudo o que pode esperar de um carro topo de linha. Mas junto com essa evolução, veio uma pergunta inevitável: será que ainda é o mesmo carro? Porque apesar de ainda carregar o nome Land Cruiser, muita gente acredita que o espírito original ficou no passado. Aquela essência raiz, mecânica, feita para durar e ser consertada em qualquer lugar, acabou se perdendo nas versões mais modernas. Virou outro tipo de veículo, mais confortável, sem dúvida, mais tecnológico com certeza, mas também mais distante da sua origem. Talvez seja aí que o Bandeirante se torna ainda mais especial, porque enquanto o mundo mudou, ele não mudou tanto assim. Ele seguiu fiel à sua proposta até o fim, simples, forte, confiável, um carro feito para trabalho, para durar décadas e para enfrentar qualquer desafio sem frescura. Enquanto o Land Cruiser virou um carro de luxo, o Bandeirante virou lenda. Talvez seja a melhor forma de resumir isso. Não foi só um carro, foi um capítulo inteiro da história do Brasil sobre rodas.